Pronto, galera. Dúvidas? Pode começar. Tem, professor, mas parece que teve um que perguntou antes de mim, né? O Paulo. Teve. Paulo perguntou, né, lá no chat, as threads executam em paralelo na mesma CPU. O que acontece? Se a CPU tiver um único núcleo, não, né? Não tem como fazer. Agora, se ela tiver mais de um núcleo, eu posso ter mais de uma thread. Entendeu, Paulo? Então, a resposta à tua pergunta é, imaginando as CPUs atuais, que eu tenho 4 núcleos, 8 núcleos, eu posso rodar as threads em paralelo? Sim. E elas rodam em paralelo mesmo. Do mesmo processo, obviamente, né? Só pode ter um processo na CPU. Porém, se aquele processo está executando na CPU, Rafael entrou, então, peraí. Deixa eu dar o pin aqui em Rafael. Você liga para ela já. Peraí, galera. Se bem que eu não estou nem compartilhando, né? Mas compartilhar agora, porque pelo menos já fica mostrando desde o começo. Agora, Rafael, astro da aula. Pode continuar, Rafael. Então, eu estava respondendo a pergunta de Paulo sobre... Pessoal, a galera tá pedindo agora no chat como eu vou colocar Rafael em primeiro plano. Vai ficar ruim eu ficar tirando, colocando e olhando o chat. Tá? Eu quero que vocês abram o áudio, pode ser? Beleza? Então, eu vou continuar Combinado. Com a pergunta de Paulo. Depois, quem perguntou lá no chat, abre o áudio aí, por favor. Ou, se por algum caso não tiver com áudio, pede para alguém ler para mim, tá certo? Então, a primeira coisa, Paulo perguntou sobre, professor, as threads podem rodar em paralelo no processador? Eu falei sim, a resposta é sim, se o seu processador tiver mais de um núcleo. Se o seu processador só tiver um núcleo, naturalmente ele só vai executar uma thread, ok? Então, na realidade, vocês viram agora, né, com a leitura de threads e de processos, é que o que de fato executa, o que de fato vai lá para o processador é uma thread. O processo é aquela estrutura de dados do sistema operacional que vai servir exatamente para o sistema operacional controlar a execução do programa, mas o que de fato vai lá para o processador é uma thread, ok? É a thread que executa, tá? Então, se eu tiver uma CPU com mais de um núcleo, um processo que tenha mais de uma thread, potencialmente pode rodar essas suas threads em paralelo, uma thread em cada núcleo. Depende da arquitetura também, tá, pessoal? Porque pode ser que você tenha vários núcleos, mas nenhum de execução, só um de execução e as outras é de busca e decodificação. Entendeu, né? Então, eu posso só ter busca e decodificação, mas só um núcleo que executa. Então, eu só vou poder ter uma thread, de fato, que executa por vez, naquela arquitetura da CPU. Mas se a CPU ela tiver mais de um núcleo e esses núcleos, cada um podem executar alguma coisa, então, sim, um processo pode ter suas threads executando em paralelo. Ok? Paralelismo real, de threads, ok? Se eu precisar fazer um paralelismo real entre processos, qual é a única forma? Ou seja, tem 2 processos distintos executando no sistema operacional. Qual é a única forma desses 2 processos executarem em paralelo? Vários núcleos. Várias CPUs, não? Várias CPUs. Vários núcleos, não. Mais uma vez. Uma CPU específica, ela pode ter vários núcleos, porém uma CPU só tem um processo executando por vez lá, ok? Então, se eu quiser 2 processos executando em paralelo, eu tenho que ter pelo menos 2 ou mais CPUs, né? 2 ou mais CPUs, beleza? Agora, provavelmente você não vai ter isso no computador pessoal. Dificilmente as pessoas têm 2, 3 CPUs. Então, no nosso caso, que a gente tem uma única CPU com vários núcleos, a gente só vai se beneficiar desses vários núcleos se os programas que executam no seu computador forem programas multithread, ou seja, programas que abrem mais de uma thread para executar.
Se não, se cada programa só tiver a thread principal, que é o próprio programa, não vai se beneficiar dos vários núcleos. Quer dizer, não vai se beneficiar por completo dos vários núcleos, tá? Alguém levantou a mão, alguém ia perguntar. Renato ia perguntar na vez, né, Renato? Isso, professor. Tá até rolando uma outra dúvida aqui no chat, porque o Matheus perguntou, né, se uma thread for bloqueada, se bloqueia todo o processo. Aí eu estava explicando para ele, se você tiver todas as outras threads dentro do mesmo processo, vai bloquear tudo. Agora, se você tiver uma thread em processo diferente, vai bloquear só o processo que aquela thread bloqueou. As outras 3 que estão em outros processos continuam rodando. Aí a Andrea disse que não. Pode esclarecer isso, professor? Então, antes da minha... Eu vou colocar aqui uma imagem que talvez ajude isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Essa imagem... Pronto, essa aí mesmo que foi onde eu aprendi. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se consigo outra imagem aqui. Compare núcleo com thread de usuário. Pô, rapaz, não botei não, né? Bom, olha só. Quer dizer, 29, já se quer 29, vamos voltar para a primeira imagem, depois eu vou para 29. Então, tá claro o que é uma thread, né? Uma thread é uma linha de execução de um processo, ok? Uma linha de execução de um processo. Então, vamos imaginar essa letra B aqui, ó. Essa área daqui, tá bom? Então, tem um processo. Dentro dele, ele pode ter várias linhas de execução. E o que significa ter várias linhas de execução? Significa que eu posso executar uma função em paralelo de outra função. Em paralelo de outra função. Então, quantas threads eu tiver no meu processo, eu posso paralelizar pedaços do meu código. Isso está claro, não está? Quanto à definição de threads, eu posso executar do mesmo processo, não é um processo, não é um conjunto de instruções, então eu posso executar instruções distintas dentro do mesmo processo em paralelo. Isso são threads. Ok? Alguém diga ok? Ok. Beleza. Ok. Beleza. Então, dada essa definição de thread, eu posso executar em paralelo pedaços diferentes do meu programa, do meu processo, e imaginando Imagina não, deixa eu dar um exemplo, né? Vamos aqui para o Word, vou abrir um Word aqui da vida, e aí vou mostrar isso na prática, tá? Então, quando é que antes de a gente continuar explicando aqui para entrar em mais detalhes, eu vou mostrar a thread visualmente, tá certo? Então, olha só. Deixa eu abrir aqui um documento. Matei, Rafael. Pera aí, Rafael, deixa eu só abrir aqui que eu vou colocar de lado. Quem programou o Word pensou o seguinte, rapaz, o cara vai começar a digitar um texto. Estou digitando um texto. E olha o que está acontecendo. Ó. Olha o contador de palavrinhas. Tem 4 palavras. Perceba que tem um carinha que vai atrás de erros gramaticais. E ao mesmo tempo fica mudando. Quando eu fico digitando, você vai ver um lapisinho, como se eu estivesse digitando. Ó. Olhem para baixo, tá certo? Olhem para essa área daqui, ó. Enquanto eu digito. Foquem aqui. Foquem em mim. Só não joga foca. Enquanto dou aula. Tá vendo que tem um lapisinho ali, ó? Vai parar o lapisinho vai virar um Vzinho, né, ó? Continuo digitando e a galera não para de ver o ícone. E ó, a quantidade de palavras ali, ó. E tá contando as palavras. Então, o cara que programou, além disso, pessoal, se cair a energia, peraí, madeira, cair a energia aqui de casa agora, o Word vai recuperar esse documento. Por quê? Porque ele também está salvando temporariamente esse documento. Ok? Ele está guardando, exatamente para não perder, né? Para não perder o dado que o usuário digitou. Antes era normal perder, a galera ficar morrendo de raiva do Word, horas digitando e não salvava. Hoje em dia, o próprio Word, hoje em dia, há anos já, né? Já faz esse salvamento automático exatamente para você não perder. Então, perceba, eu estou digitando, a interface gráfica está alterando, mostrando que eu estou digitando.
ao mesmo tempo está contando palavras, está vendo erros gramaticais e mudando o ícone, está salvando no HD o que eu estou digitando. Isso tudo ao mesmo tempo, concorda? Então, e se você olhar direitinho, não necessariamente ao mesmo tempo no sentido de... e ainda faz isso, né? Quando eu vou digitando e chega no final, vocês vão ver que ele vai quebrar a página, não é? Então ele está computando. Rapaz, se quebra a página, não quebra. Ele quebrou a página, beleza? Então perceba a quantidade de tarefas que podem estar executando ao mesmo tempo no Word. Eu contei pelo menos 4 aqui. Pelo menos 4 tarefas. Então, se você pensa tarefas distintas do Word que poderiam ficar em paralelo, concorda? Enquanto o cara está digitando, eu posso ficar contando palavra, eu posso ficar salvando no disco. São coisas em paralelo. Salvar em disco nada tem a ver do que ficar mostrando na tela o resultado da digitação. Então, se são coisas que independem entre si, apesar de estar usando os mesmos dados, não é? Eu posso criar threads. Eu, como programador, posso pensar, rapaz, eu posso quebrar em threads aqui para paralelizar o trabalho do Word. Tá claro, então, como é que eu vou tomar a decisão de criar threads quando eu estou programando? Lembre-se que threads é algo do programador. É algo que você toma a decisão. Vou criar uma thread aqui porque eu posso paralelizar esse trabalho. Beleza? E aí, qual é a grande diferença entre eu rodar 2 processos distintos para eu rodar 2 threads do mesmo processo? Tá? 2 processos distintos, concordo que eles não compartilham memória. Um não enxerga o dado do outro. Tem até forma de eu compartilhar memória entre processos, ok? A gente vai explicar isso depois, no futuro. Mas, por padrão, quando eu crio um processo, esses 2 processos têm área de memória distintas e eles não se enxergam. Um não olha a área de memória do outro. A não ser que, proativamente, eu mande compartilhar uma área de memória e dê para outro processo. Eu, processo 1, dê proativamente para o processo 2. De outra forma, não pode compartilhar por questão de segurança. Tá claro? Então, inicialmente, 2 processos, um não enxerga o dado do outro, porque são posições de memórias distintas. Tá? O que acontece com threads não é isso. Se eu tenho aqui um processo, tá? O processo está aqui, e eu tenho as várias threads de um processo, o processo é único. A área de memória das threads é única, porque a área de memória das threads é a mesma área de memória do processo. Tá? Então, se as várias threads enxergam o mesmo processo, então significa que se uma alterar um dado, a outra está enxergando. Não é à toa que quando eu estou digitando aqui no Word, a quantidade de palavras, que é outra thread que está contando palavras, ele está contando palavras do que eu estou digitando. Porque o processo só está guardando uma porção de memória da digitação que eu estou fazendo. Uma variável. Texto, por exemplo. Texto é igual a o que eu estou digitando aqui. Essa é a variável lá do programa Word. Então, ao mesmo tempo que esse texto está sendo mostrado na tela, ela está tendo um contador de palavras, está vendo se tem algum erro gramatical e, ao mesmo tempo, está salvando esse mesmo texto no HD. É o mesmo texto, não pode ser texto distinto. Então, distinto. As threads enxergam a mesma área de memória do processo. Claro que threads de processos distintos, pessoal, é óbvio, né? Threads de processos distintos não se enxergam. Não enxergam o mesmo dado. Agora, as threads de um processo, eles enxergam o mesmo dado, que é o dado do processo. Tá claro isso? Isso daí tá, professor. Sim, professor. Sim. Ok, vamos voltar para cá agora. Professor, Oi. só uma dúvida em relação a essa relação. Certo. Tudo bem, as threads de um mesmo processo compartilham o espaço memória e o dado. Ok. Só que pilha e registrador são individualizados, né? Para cada thread. Exatamente. Agora, a pergunta é, digamos que eu tenho 3 threads para o mesmo processo. O registrador de uma tem relação com a outra? Por exemplo, é um sequencial? Existe uma relação entre o registrador e a pilha de uma thread com a da outra, Olha só. Quem falou? Quem perguntou? Glauco. Glauco falou o seguinte, professor, as threads de um processo, elas enxergam o mesmo espaço de memória, verdade. Significa que todas as variáveis que você criar como programador,
uma thread pode enxergar, uma thread e a outra. Não importa a quantidade de threads do seu processo, elas vão poder enxergar potencialmente qualquer variável do seu programa, ok? Dito isso, o que acontece? As threads, elas não são linhas de execução distintas uma da outra, cada uma não pode percorrer e executar, e vão executar, provavelmente, instruções diferentes do processo. Essa daqui está contando a quantidade de palavras, essa daqui está salvando do disco. Cada uma não está executando diferentemente. Então, se cada uma tem seu código distinto, significa, então, que algumas coisas têm que diferenciar entre as threads. Tá? Então, pilha é uma das coisas que ao invés de eu ter uma única pilha para o processo, agora, na realidade, com threads, eu tenho mais de uma pilha. Por quê? Cada thread que eu tenho tem a sua pilha. E é óbvio isso, né? Porque se essa thread aqui está executando função 1, função 2, função 3, é diferente das chamadas de função da segunda thread. Então, cada thread tem que ser sua pilha. Ok? Tá claro isso, né? Outro registrador que é necessário que seja distinto entre eles. Qual é? Um registrador de propósito específico. Qual é um registrador? PC. Se cada thread executa uma parte do código distinta, cada uma tem que guardar o seu PC. Concorda? Se não... Beleza. Se o PC fosse único, cada um executaria o mesmo código, tá? Se o PC fosse o mesmo. E aí não faria sentido ter threads. Aí a sua pergunta foi, e os outros registradores, não é? Não é isso? Já concluiu a minha, professor? Porque o senhor ainda não respondeu. Não, ainda não. Eu só estou pegando esse gancho. Porque a sua eu vou entrar em mais detalhes. Aí, na verdade, eu tô ligado, tá certo, Renato? É só para não confundir. Diga lá, Glauco. Na verdade, para saber se os registradores, por exemplo, as pilhas, para as threads, elas têm algum tipo de relação. Não tem. Como eu falei, acabei de falar. A pilha da thread 1 é totalmente distinta da pilha da thread 2, porque elas executam códigos distintos. Elas chamam funções distintas. Então, cada uma tem que ter sua própria pilha. Cada uma tem que ter seu registrador PC. Por quê? Cada uma executa uma instrução distinta, um conjunto de instruções distintas. Significa, então, que cada uma tem que guardar onde parou, concorda? Então, alguns registradores, entre eles PC, tem que ser distinto, inclusive. Agora, outros registradores, de propósito geral, pode ser compartilhado entre eles, tá bom? Beleza, Glauco? Beleza, professor. Respondi ou não? Ainda não. Não, tranquilo, respondeu. Respondi, né? Então, voltando para Renato. O que acontece aqui, ó. Então, tem um thread executando em paralelo um único processo, não é? O que eu posso ter, tá? Eu posso ter... E aqui, ó, é o espaço do usuário, não é? Ó, isso aqui é chamado de espaço do usuário. Ó, que está aqui, ó, que eu estou fazendo esse retângulo, é a área do usuário. A área de execução dos programas de usuário. E aqui é o núcleo, que é o próprio SO, não é? Ó, a área do núcleo. Beleza? Espaço do núcleo. Ok. Entendido isso, o que acontece? Existem arquiteturas e, inclusive, existem sistemas operacionais, Unix, por exemplo, primeiras versões do Unix lá, nem sei se são as últimas, mas a primeira versão lá do Unix, ele não sabia o que era thread. Ele só sabia o que era processo e mandava executar o processo. O que é que significa, então? Que cada processo, mesmo tendo sua única thread, tá vendo? Ó, eu tenho uma thread aqui dentro, que é a linha de execução, é o que está sendo executado. Mesmo tendo isso aqui, ou mesmo tendo várias threads como essa daqui, mas quando chega na área de núcleo, na realidade, o escalador de processos leva em consideração o processo, leva em consideração o próprio processo para executar. O que significa que, como o núcleo não conhece o que é thread, se a execução que está executando naquele momento lá, deixa eu voltar um pouquinho, tá? O processo para o núcleo está sendo executado lá no processador. Para o próprio processo e para o programador, é uma dessas threads que está executando, concorda? Ou é essa, ou é essa, ou é essa. Qual thread está executando? Depende. Por quê? Porque existe um chamado sistema supervisor, que aqui em nível de usuário, da área de usuário, ele pode ficar escalonando as threads aqui dentro. Então, ele pode ficar dizendo, ó, executa essa thread, depois essa, executa essa. É o sistema supervisor em nível de usuário que faz isso. Ok?
Mesmo que o núcleo, mesmo que o sistema operacional lá não reconheça threads, ele vai mandar executar o processo. Imagina só o caso. Mandei executar um processo, tem 3 threads, do jeito que está aqui, ó. Mas o núcleo do sistema operacional não sabe o que é essas threads. Não tem problema. Não tem problema. Ele não reconhece threads, mas ele conhece o processo. Então, se ele mandou executar essa thread, o que vai acontecer? Ele mandou executar durante 30 milissegundos. Vamos imaginar, ok? Ó, seu tempo aí é 30 milissegundos. Aí começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai executar até o fim a thread que está nesse momento, se por algum acaso o sistema supervisor não trocar. Mas imagine só que depois de 10 segundos, o próprio sistema supervisor diz, mude para a thread 2 para execução. Aí, ó, o que vai executar são as instruções da thread 2. Para o núcleo, o que está executando é o processo. Ele não sabe o que é thread. Porém, internamente na execução, o próprio sistema supervisor fica trocando entre as threads. Tá claro isso? Então, quando eu não conheço threads, o sistema supervisor do usuário pode escalonar essas threads, sem problema nenhum. Porém, no sistema que você tem hoje na sua casa, o Linux e o Windows, o núcleo reconhece threads, ok? Então, o Windows, Linux, Mac reconhece threads. Significa que em nível de núcleo, eu sei o que é uma thread. O que isso significa na prática? É que cada thread dessa é vista pelo núcleo como se fosse realmente caras distintos e que podem ser escalonados de forma distinta. A gente não tinha discutido até então escalonamento de processos, que é hora eu escolho um processo para executar no processador, hora eu escolho outra, hora eu escolho outra. Além disso, eu também posso, em nível de escalonamento, eu posso escolher que, ó, executa essa thread do processo. Agora executa essa thread do processo. Agora executa essa thread do processo. Eu posso escalonar as threads do mesmo processo, porque eu reconheço como sendo entidades distintas. Como é que eu reconheço como entidades distintas? Vamos lá. Vou mostrar aqui na prática visualmente, tá certo? Word. Olha a quantidade de threads, 16, tá certo? Ó, tem 16 threads sendo executados agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui, tá? Deixa eu dar uma amostra aqui. Deixa eu ver se aqui ele vai mostrar as threads pra gente. Aqui, ó. Main thread, tá? Que é a thread principal. Ela começa a executar, ó, call graph, ou seja, é o gráfico de chamadas. Claro que a primeira... Claro que a primeira thread, a main, é a principal, ó. Então, ele começa a executar. Thread número, ó, 644, 61, 65, tá certo? Esse é o número da thread aqui. Aí, ó, vai continuar. Chamadas, né, ó. Call graph. Essa thread chamou start, que depois chamou NS application, que chamou... Isso aqui é a pilha de chamadas, ó. É a pilha de chamadas, tá certo? Claro, da base pro topo, né? Ó, da base, depois da base, acima, lá, até chegar no topo. Aí, ó, outra thread entrou em ação. Outra thread entrou em ação aqui, ó. Tá vendo que é uma thread diferente? Olha a pilha da segunda thread. Já chama outra coisa. Já chama o start WQ thread. E aí vai chamando outras coisas, ó. Que chama... dispatch. Outra thread aqui, ó. Tá certo? Ó? E vai chamando as várias threads. Cada thread aí, em paralelo, executando seu próprio código. Beleza? Eu vou fechar aqui, tá certo? Então... Quando eu tenho um núcleo, um sistema operacional que reconhece threads, eu posso escalonar essas threads. Aí a pergunta de Renato foi... Olha, Renato. Eu tinha esquecido, né? A pergunta de Renato foi... O professor é memória de elefante. Fazendo suspense. É nada, bicho. Memória ruim que só a gota. Gostaria de ter uma memória boa, como algumas pessoas têm. Decorar nome de aluno, eu sou péssimo. A imagem, eu me lembro de gente da alfabetização de Jardim 1, Jardim 2. Eu me lembro exatamente das pessoas. Também tem essa dificuldade de guardar nome. Cara, que negócio complicado. Eu, por exemplo, vocês percebem que eu não pergunto sobre pai e mãe de vocês. Eu sou um cara que, né, vou discutindo coisa técnica, acabo que...
Mas minha esposa, que é professora de inglês, por exemplo, ela tem uma ligação mais forte com os alunos nesse sentido de pergunta, como é que tá? Como é que é sua mãe, teu pai? E, rapaz, é impressionante como ela vê 10 anos depois do aluno, como é que tá o teu pai Severino? Ele ainda tá lá com aquela empresa e tal. Meu Deus do céu. Se eu perguntar isso para vocês hoje, amanhã eu não sei a resposta. Então, é uma pena. Eu gostaria de ter uma... Melhorou muito quando eu fui gerenciar uma equipe, eu falei para vocês, lá em Brasília, em 2013. Eu falei, meu amigo, era reunião todos os dias, trabalhando 12 horas por dia. Era Banco do Brasil, Caixa Econômica, reunião com essa galera. Com o Judiciário, CNJ, eu era do Judiciário, né? Sou ainda, né? Mas CNJ, com 1 milhão de pessoas. Então, eu falei, cara, eu preciso decorar o nome dessa galera. Aí comecei a colocar isso em documentos, comecei a colocar e lembrar com o que a pessoa falou versus o nome dela. E aí melhorei um bocado. Mas eu queria ser mais rápido, como é, por exemplo, minha esposa. Voltando para cá... Vácuo, professor, preocupa não, que eu também sou assim. Com os É ruim, né, bicho? Não É gosto, ruim, não. viu? Parece que é falta de educação. O problema é quando Não você encontra a pessoa de muito tempo, tá conversando, tentando lembrar o nome, tentando lembrar, aí você fica com vergonha de perguntar, fica sem saber o nome. Ó, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, e eu vou fazer um contraponto com SO, vou fazer um contraponto com pilha, vou fazer um contraponto com como se aprende, como se guarda informação, tá certo? Eu gosto muito de entender como a mente funciona, leio livros sobre isso e tal. E aí o que acontece? Eu encontro um ex-namorado de minha cunhada, onde estou indo para Brasília, estou na fila do avião para subir, ele toca nas minhas costas, fala, Gugão, tudo bem? Aí eu olhei para trás e disse, fala! Quem disse que viu o nome dele? Fala! Cara, tudo bem, bicho? Faz quanto tempo tal? Aquela coisa chata, né? E aí... Como tá as coisas? Tá bem, Gustavo? Como é que tá a Raquel, minha esposa? Né? Como é que tá a Raquel? Como é que tá a Rebeca? Não, tudo certo, tá tudo legal, tá. Beleza. Aí eu tô subindo no avião e falei, cara, por favor, Deus, não me coloque próximo da cadeira dele, não, porque vai ser vergonhoso, não tô lembrando o nome do cara. Mas, bicho, eu pensei, né? 180 cadeiras nesse avião, um avião gigante, 180 cadeiras, a probabilidade do cara sentar próximo é quase, né? É quase nula. Meu amigo, eu sentei e o cara sentou atrás de mim. Parece brincadeira. E aí eu falei, cara, como é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? E aí eu fiquei tentando lembrar, e aí veio, rapaz, o nome dele é Sidney. Aí quando eu virei para trás para falar o nome Sidney, teve um processo que disse, fale não, meu amigo, tá errado. Mude aí, né, o ponteiro. Executa outra instrução, não é Sidney, não. Aí eu parei, não falei. E eu fiquei nessa brincadeira. Poxa, é Sidney. Não é Sidney. É Sidney, não é Sidney. E fui dormir. Eu durmo fácil no avião. Dormi. Só que eu fui dormir tranquilo, querendo dormir e só acordar mesmo em Brasília. Olha só, aí vem a coisa do SO. Né? A gente tem diferentes programas executando, né? Processos que estão lá em execução. Não é assim? Eu fui dormir, achando que tinha esquecido de tudo. Mas ficou o danado do processo. Busque o nome do teu colega, do teu amigo. Busque o nome dele, né? Em background. Então ficou o processo executando. Não era eu que estava querendo. Eu simplesmente estava dormindo, pessoal. Dormindo. Mas acordei no pulo. Opa! Lembrei. O nome dele não é Sidney, mas o nome dele é Denis. E aí falei, Denis e tal. Aí pronto, virou amigão, né? De novo, né? Lembrei o nome do cara e tudo certo. E olha só o que aconteceu. Por que Denis e Sidney? Embaralha as letras de Sidney. Olha como parece com Denis, tá? Praticamente é a ordem inversa. Então, assim, uma das coisas que eu estava estudando, e é verdade, é que a gente não guarda todas as informações. Impossível. A gente tá olhando aqui essa aula, vocês estão vendo aqui minha roupa, tal. E se eu tiver intertido, se brincar, eu troco a camisa, e você não percebe que eu troquei a camisa. A cor diferente, mas você não percebe. Por quê? Porque o cérebro só pega algumas informações. Não tem como guardar todos os... Agora não, meu amor. Não tem como guardar todos os pixels da imagem que você está vendo nesse momento. Se guardar, teu cérebro estoura. Então, o que acontece é que a gente é seletivo. O cérebro é seletivo. E aí, o que a gente acontece é que informações parecidas vão ficar próximas na área do cérebro. E aí, por isso que eu encontrei primeiro a palavra Sidney, mas não vinha a palavra Denis. Mas perceba que elas estão muito próximas, né? Se você tivesse no dicionário, não no dicionário mesmo, mas se você embaralhasse ali, você vê que realmente é um mnemônico que está próximo. E aí é impressionante, né? Como o cérebro funciona. E como
os programas ficam executando em background, mesmo que você não queira. Por isso que é bom você estudar uma coisa, para um pouquinho, vai descansar, durma, que o cérebro está pensando naquilo, está pensando naquela informação, está ficando mais inteligente sobre aquela questão, mesmo que você esteja dormindo. Obviamente, não durma mais do que estuda, tá certo? Mas pode ter certeza que ter sonos, parar um pouquinho, maturar, pensar nesse assunto depois, na próxima semana, tudo isso é muito bom para você aprender assuntos, tá? E aí, foi um parênteses bem grandinho, mas voltando para cá. E aí, ó, eu tenho aqui um modelo que é meu núcleo, meu sistema operacional não sabe o que é thread. O que vai acontecer, então, se eu escalonei o processo, concordo que se qualquer thread dentro desse processo, que tem 3 aí, né? Ó, se essa thread aqui, que é o que está executando neste momento do processo, bloquear, você concorda que o SO só conhece processo? Se o SO só conhece processo, então se uma thread dentro do processo bloqueou, significa então que todo o processo fica bloqueado. Ok? Todo o processo se bloqueia. Porém, se o núcleo, o sistema operacional, reconhecer threads e ele escalonar essas threads, então se uma thread bloquear, a outra pode continuar executando. E por que a outra pode continuar executando? Simplesmente porque a outra tem seu PC, tem seu ponteiro, tem sua pilha independente. Então eu posso mandar continuar executando aquela outra thread. Então a resposta para Renato é: em sistemas operacionais que não reconhecem threads, se uma thread bloquear, bloqueia todo o processo. Em sistemas operacionais que reconhecem threads, se uma thread bloquear, outra thread do mesmo processo pode continuar executando. Responde, Renato. Respondeu. Então, não é uma resposta genérica, nem sim, nem não. Vai ter essa condição aí. Numa pergunta, pode existir alguma pegadinha que a gente escorregue ao responder? Depende. Minha, por exemplo? Não, eu falo num concurso da vida, numa prova que você esteja fazendo, para se ligar. O cara vai ter que te dizer se é um processo que reconhece cada thread ou não, para você poder responder certo. Porque senão, se ele só jogar lá... Se é o sistema operacional que reconhece mais de thread, tá? Mais de uma thread. Porque se ele só jogar lá, se uma dentro do mesmo processo, eu tenho várias threads, uma thread bloquear, eu não posso responder 100% a exatidão que bloqueia ou que não bloqueia. Se você fosse me perguntar, né? Se você perguntar, não, você, Gustavo, né? Com certeza. Eu só chego perguntando assim, professor, com certeza eu faria pegadinha. Bloqueio dentro do processo, bloqueio o processo todo, só vai ter que me responder. Aí fica difícil responder, né? Ele precisa de mais informações. E aí, se por algum acaso não ficou claro, é possível que você abra um recurso, por exemplo, tá certo? Entendeu? Então, você abriria um recurso lá no concurso para dizer, rapaz, olha só, depende. Se o sistema operacional tiver mais de uma thread, ele pode escalonar outra thread do mesmo processo. Ok? Mas aí, professor, normalmente eles vinculam a sei lá, considerando uma situação de utilização do Linux, versão tal, ou do Windows, ou não sei o quê, aí ele fala que dá a entender que o cara tem que saber que é multithread, né? Que ele aceita várias threads. Por isso que eu acho que... Exatamente, Eu acho difícil perguntar isso, então, porque tem que contextualizar demais, sabe, Renato? Tem que contextualizar demais para fazer uma pergunta dessa. Mas pode ser que tenha. E aí, dependendo do que aconteça, se o cara não ficar satisfeito, o cara abre um recurso para anular aquela questão ou para aceitar o teu caso, entendeu? É por isso, assim, Glauco, que eu estava falando, não vai ser a pergunta seca só, se... não pode ser seca. Não, vai ter que ter mais alguma informação para completar, entendeu? Senão não tem como você responder se só perguntar. Eu tenho 3 threads dentro de um processo, uma bloqueou, vai bloquear tudo? Você não pode responder se só tiver isso de informação, vai ter que ter mais alguma coisa. Sim. É o Windows não sei o que lá, é o Linux, só enxerga o núcleo. Agora lembrando, sistemas operacionais atuais, né? Todos reconhecem threads, ok? Não tem um que não reconheça, beleza? O cara vai querer matar isso assim, considerando a utilização do Windows 10. Pronto. O cara tem que aí já saber, mata, né? É bem recente, já mata. É uma linhazinha pro cara resolver isso. Entendeu? Tem ideia, professor, de quando para cá que teve sistema que fizesse isso? Não, os Windows, deixa eu colocar aqui de novo. O Windows, ele, não sei qual é a partir de qual versão, mas até onde eu saiba, sempre teve. O Unix que não, tá certo? O Unix, ele era... O Windows e Linux, digamos assim, já é a nova geração. Hoje, Windows e Linux são muito thread.
Beleza. Ok. Aí, pronto, já é uma forma a mais de igual, porque é igual agora, vou ficar associando, porque a gente não pode bugar o cérebro e guardar muita coisa, dá pra guardar só uns Sim. trechinhos. Alguém mais perguntou aí que eu não vi a pergunta no chat? Outra dúvida qualquer, se não for no chat ou que tá alguma dúvida sobre Tem na threads? da atividade, professor, mas eu acho que ficou respondido com a resposta do Glauco aí, que tinha uma das atividades lá que eu errei, que perguntava lá sobre os sistemas operacionais modernas, tem uma gerência de processo, e eu botei a resposta que as threads de um mesmo processo compartilham a mesma seção de pilha. Mas depois eu vendo você respondendo para o Glauco aí, eu vi que Não pode, realmente eu né? errei, aí agora eu não sei qual é a resposta lá que estava certa. Que eu fui E nessa. é bem óbvio isso, né? Se uma Agora thread, ficou. duas threads distintas, ela executa coisas distintas, eu tenho que ter PCs distintos, eu tenho que ter pilhas distintas, não é? Senão não faria sentido nenhum, tá? Eu não conseguiria controlar a execução em paralelo de threads. Se para executar eu tenho que ser com a próxima instrução, que é o PC, então cada thread tem que ter seu PC. Se eu executo funções distintas, numa thread executa funções distintas, precisa ter suas pilhas distintas, não é isso? Então, é isso. Peraí. João, o quê? Professor, se puder, eu só gostaria... Eita, fala aí, João. Não vi, não. Fala aí, João. Qual é a tua pergunta? Alguém fala aí, por favor? O que é que João falou? Ele quer saber se tem como demonstrar um pouco mais a criação de threads utilizando Eu vou Python. fazer. Eu vou fazer agora. Agora não. Depende das perguntas teóricas que vocês tenham ainda. Tem alguma pergunta a mais? Só uma questão, professor. Professor. Não, Eu tenho pode uma falar. pergunta, professor. Pode perguntar. Pode perguntar. Então deixa eu falar, professor. É uma coisa, a lista teórica, por exemplo, eu estou lendo sempre o livro de Tandembaum, mas a lista teórica ele foi em base do outro livro. Eu não tinha lido, se eu coloca ou, né, para você escolher um dos dois para ler. Só que Kernel estava no outro livro, não tem Tandembaum. Tipo, depois que eu fiz a atividade, que eu errei essa parte de kernel, aí eu fui ver no outro livro, aí tem kernel. E Thunderball não tem até o 2.2 que o senhor tinha colocado. Não entendi. Não tem o que? Kernel? Não Essa tem pergunta núcleo? da Ele não fala sobre Kernel também, kernel. lá, eu li tudo, não fala de kernel em lugar nenhum, por isso eu também falei, não, essa Não fala thread de núcleo, é isso que você tá não falando? fala, não dentro do fala. assunto thread, hora nenhuma fala de kernel. Eu também Isso, achei que só não fala seria. no livro, nesse livro, o outro livro, não de Thunderball, o outro Eu autor, achava ele que fala até... em outro capítulo. Ele fala no mesmo Sim. capítulo, mas sendo em outra parte. Eu achava que até onde eu mandei vocês lerem tinha isso, tá certo? Vou Não policiar, tinha. tá bom? Mas lembra que tá aberto lá, tá certo? Para você ver de novo, tá bom? Para você fazer. Dá pra refazer? Eu Porque fiquei eu tentei refazer, eu não repetindo, consegui, não. Ah, então até eu vou conseguir fazer. acertar. Tá aberto, tá aberto. Ok, porque eu fiz quarta-feira, professor, eu não sabia. Que quarta-feira aberto. tava fechado. Tava, Outra coisa também, tinha uma lá, pessoal, que eu achei que era pegadinha, tinha CPU 02. Eu falei, não, isso aqui é pegadinha, tá parecendo que a resposta é certa, mas acho que esse 02 vai matar. E a resposta era, mas parece que foi um erro de digitação, né? Foi. Deixa eu continuar aqui, tá? Então, olha só. Qual é o benefício de threads, né? Primeira coisa é o seguinte, quando você como programador pensa numa thread... Professor, só uma pergunta antes. Oi. Você falou no começo da aula sobre questão de multiprocessador, né? Eu tenho uma dúvida em questão de hardware. Como que funciona um processador que tem SMT, ou multithread simultâneo? Por que um núcleo só ele consegue executar duas threads e simular, por exemplo, são duas CPUs virtuais? Cara, tá falhando tanto que eu não entendi direito a tua pergunta. Vai te falar tudo. SMT, como funciona? SMT? Isso. Se o processador tem um núcleo, hyperthreading, Sim, tá. que é um núcleo, mas é um núcleo físico e dois virtuais. Como isso? Peraí, o que é físico e dois virtuais? O quê? Um núcleo físico e dois virtuais? Isso. Tá. Cara, eu confesso a você que eu não sei muito como
isso executa na prática, não. Mas quando é um físico, significa que só pode um executar por vez, tá bom? E aí a gerência do virtual, obviamente, acontece no nível de hardware, meio que para paralelizar busca, instrução. Mas na hora de executar, só executa num, porque fisicamente eu só tenho um carinha que de fato faz a conta, né? O add, o move, assim por diante, tá bom? Mas eu confesso para você que eu não sei muito bem como, na prática, isso executa em nível de hardware, não, beleza? Eu posso ir atrás para tentar responder isso em próximas aulas. Combinado? Beleza, professor. Eu vou procurar isso. Então, olha só, como é que você pensa como programador? Você está pensando lá e diz, cara, esse aqui pode se paralisar, né? Esse trecho de código pode paralisar, independente desse outro. Então, é uma forma de pensar. A outra também é que você pode pensar em modularizar, né? Não é que eu modularizo pedaços de código distintos e digo, isso aqui é uma thread, isso aqui é outra thread. Eu estou organizando melhor o meu código. Fica mais fácil entender que, ó, esse trecho de código aqui é para salvar em disco, essa área aqui é a thread é a thread de estatística, essa outra thread aqui é para comunicação em rede. Por exemplo, imagina um jogo, né? Counter-Strike da vida e tal. Então, você já pensa modularizando. Naturalmente, você já vai modularizar, tá? A outra coisa, obviamente, um grande benefício, né? Além disso que eu falei agora, compartilhamento de recursos. Esse segundo item que está aqui, né? Ó, compartilhamento de recursos. Então, eu posso paralelizar a execução e, ao mesmo tempo, as threads estão enxergando a mesma posição de memória. Então, eu não preciso compartilhar de um processo para outro. As threads já estão dentro do processo. Então, as threads estão enxergando os mesmos dados de uma e de outra. Então, isso é muito rápido. Que é outro benefício, né? Eu criar um processo é bem mais lento do que criar uma thread, tá, pessoal? Então, se eu quero paralelizar... Ô, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Peraí, deixa eu concluir só esse raciocínio, tá bom? Pode ser? Uhum. Então, ó, se eu quero criar um processo, porque eu quero paralelizar trabalhos no processador, então eu criei um segundo processo, isso é bem mais caro do que dentro do mesmo processo eu criar uma thread. Criar uma thread é muito rápido. Por quê? Porque a área de memória é compartilhada, não preciso criar uma nova área de memória, não é? Claro que eu preciso pegar um novo PC e uma nova pilha, mas é muito rápido, fazer isso é muito rápido. Então, paralelizar criando threads é muito melhor do que paralelizar criando processos, ok? Mas vocês já entenderam que tem alguns casos que é importante que eu crie diferentes processos, né? Como é o caso de abas de um navegador, tá bom? Diga lá, André, que queria perguntar? A minha dúvida é quanto à organização disso no sistema operacional, porque em processos ele tinha lá aquele bloco dos processos, né, que ele registrava tudo. Aí das threads... Eu tenho tabela de processos, perceba, eu tenho tabela de processos, e dentro da tabela de processos, eu tenho, cada linha da tabela de processo é exatamente esse bloco que você está dizendo, né, um bloco de processo, tá bom? Sim. Okay, mas aí o que eu quero saber é se nesse multithread, no sistema multithread, ele vai ter também a tabela de processos e a tabela de thread, ou se vai ser uma tabela só, em que ele só vai botar os threads, já que ele vai enxergar o thread como uma coisa meio que individual, né, ali. Aqui, ó. Se eu preciso controlar as threads, eu tenho que ter uma tabela de threads, ok? Então, perceba que a tabela de threads está aqui, ó, dentro do processo, beleza? Eu tenho a tabela de processos aqui. E, naturalmente, se eu tenho também um núcleo reconhecendo threads, o próprio núcleo, o próprio sistema operacional vai reconhecer threads distintas. Se eu preciso reconhecer cada thread como sendo algo diferente, o próprio sistema operacional precisa ter sua tabela de threads exatamente para saber o que está executando, ok? Então, sim. Mas elas são separadas ou é tipo assim, uma tabela de processo, aí nessa tabela, aquela área tem um link, né? vai ser... Uma tabela de processo tem um link para a tabela de threads, por exemplo, entendeu? Uma lista cadeada. Não sei se vocês já viram em estrutura de dados, mas uma tabela tem um ponteiro, aí um ponteiro lá aponta para outra área que é a tabela de threads, entendeu? Beleza? Professor, entendi. Beleza. Mas seguindo nessa linha da pergunta da Andréa, a tabela de processos não traz explicitamente as threads de cada processo. Ele tem um direcionador, tem um ponteiro que vai para uma tabela de threads.
Isso vai depender de sistema operacional para sistema operacional, tá certo, pessoal? Isso não é muito importante. O que é importante é que, dado um processo, o sistema operacional precisa saber quais são as threads daquele processo. Se é um link na tabela de processos para a tabela de threads. Se é na tabela de threads, eu vou ter lá o ID do processo daquela thread, tanto faz. São duas implementações que vão fazer a mesma coisa. Fazer o quê? Dado um processo, eu preciso saber quais são as threads daquele processo. Beleza? Beleza. Então, a implementação não é tão importante. O que é importante é que um processo, o SO reconheça as threads de um processo. Então, olha só. Devido ao horário, eu sei que o professor Alex vai ter uma aula com vocês, não é? Ele falou para mim que depois dessa aula... Isso. Então, para a gente... Vamos fazer um exemplo? Eu vou abrir aqui em Python, um arquivo em Python, tá certo? Eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui para vocês, de threads. Vou chamar de threads aqui o arquivo, tanto faz o nome. Eu vou deixar mais aberto aqui para todo mundo ver. Então, programar em threads em Python, basicamente, é você importar threading. Professor, aqui nessa disciplina, além dessa parte teórica e desse exemplo que você está dando, a gente ainda vai precisar fazer thread, sim. Quando a gente for trabalhar com comunicação interprocessos, fazer uma comunicação em dois processos, por exemplo, em máquinas distintas, e fazer um chatzinho ou um servidor de aplicação, em que eu preciso que cada cliente que chegue lá no meu servidor, eu abro uma thread distinta para tratar o código distinto, tá certo? Você vai precisar usar threads, beleza? Então, lembre-se que esse assunto vocês vão usar ainda no projeto de professor Leondas, no nosso projeto, né, em conjunto. Professor. Oi. Outra dúvida, rapidinho. Como os processos têm PID, os threads, ele tem alguma identificação? Tem. Tem sim. Beleza. Dá para ler os jornais onde você conecta em Meu filho mostrando aqui um possível robô com Lego que ele quer fazer. Mas eu não posso fazer agora, não. E aí, olha só. Importing threading, tá? Vou trabalhar com thread, então importing threading. Primeira coisa que eu posso fazer, bem simples. E já respondendo aí a pergunta da Andrea. Tem uma identificação? Tem. Como é que eu pego essa identificação? Eu vou dar o print aqui, olha que todo programa que você faz tem uma thread por trás. Mesmo que você nunca tenha feito, tá bom? Como é que eu sei disso? Threading.get ident. Pegue a identificação da thread, ok? Threading.get ident. Ele vai imprimir qual é o número dessa thread. Vamos dar executar. Ele vai mostrar aqui embaixo o print disto, tá? Eita, a quantidade de threads que já executou desde que eu reiniciei essa máquina. Dificilmente eu reiniciei a máquina, tá bom? Só tenho que reiniciar aqui, que eu voltei esse macOS aqui, eu voltei para 4 versões anteriores para ficar mais rápido no computador. Mas olha a quantidade de threads que já aconteceram, ó. Que número é esse? Nem sei. 1000, milhão, bilhão, tá, gota? Não sei não. Vocês entenderam, né? 735 bilhões. Aí aqui tem 140, nem sei o que eu falo, tá certo? Acho que é quadrilhões. 140 quadrilhões. É um negócio gigante, tá? Só para vocês terem ideia. Vamos continuar. Então, tá claro. Isso é uma thread. Isso é uma thread, tá? O próprio processo tem uma única thread. Mesmo que tenha uma única thread, é uma thread executando no processador. Ok, vamos continuar. Quero fazer realmente executar duas funções distintas. Então, por exemplo, eu tenho a função de cálculo estatístico, lá do Word. Então, vou chamar de cálculo estatístico, tá? Beleza? E aí eu vou fazer print... Eu vou fazer assim, num thread, porque você viu que esse número da thread é gigante, né? É um negócio absurdo. Então, para eu não ficar mostrando esse número da thread, eu vou receber o número da thread na função na hora que eu criar. Só para simplificar, tá certo? Aí ele vai imprimir num thread, vírgula... Só num thread. E aí eu vou fazer outra função. Perceba que isso é só função. Não tem nada a ver com o thread por enquanto, tá certo? Estou lá programando. Eu vou dizer assim, a outra é o quê? A estatística, sei lá.
salva dados. Ok? Salva dados. Beleza? Então, o que eu posso fazer com isso? Primeira coisa, eu percebi que isso aqui, calcula estatística, pode ser independente de salva dados. Então, eu posso criar duas threads. Como é que eu crio threads? Ou eu faço uma classe que herda de thread, tipo assim, ó. Place minha thread, que herda de threading.thread, que é a classe thread, tá bom? Eu herdo. Essa minha thread é uma thread. Por quê? Porque ele herda de thread. Então, eu vou mandar fazer o run aqui. E aí, se eu mandar executar, vai ser uma thread. É uma forma. Eu gosto mais da forma de... Eu defino minhas funções. E aqui, ó, eu posso dizer thread 1. É um nome que eu dou qualquer, tá bom? Thread 1 é igual a threading.thread. Ou seja, eu criei um objeto thread. Tá, mas qual é o alvo dessa thread? Qual função essa thread vai executar? Aí eu passo aqui, ó, cálculo estatístico. O alvo, o target, é igual a cálculo estatístico. Só que não chamando, tá certo? Ó, você não passa... rapaz, ficou pequeno aqui, não foi? Tá ruim de ver, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais ainda a tela de Rafael. Rafael! Eita, não, vai ficar ruim. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui. Não, é o máximo que eu consigo. Isso aí no Linux professor? A forma like Unix? Não importa. Não importa. Aqui eu estou criando em Python. Python que vai se virar. Se esse Python, esse código Python estiver executando no Windows, vai criar a thread do Windows. Se esse Python, esse código Python estiver executando no Linux, vai executar no Linux. Eu estou no Mac. Ele vai criar a thread do Mac, tá bom? Então você não vai se preocupar com isso. Esse código aqui é independente do sistema operacional. Ok? É porque lá no livro tinha aquela chamada Create Thread, mas aquilo é um System Call, é? É um System Call, exatamente. É um System Call. Aqui é Python, independente de sistema operacional, nesse caso aqui, tá certo? Então, ó, eu digo que, ó, threading, né, target é igual, aí eu não passei lá os argumentos, né, ele não recebe num thread aqui, né, então eu faço args igual a, aí abre parênteses, e passo, abre parênteses, e fecho parênteses, 1, esse vírgula é importante. Ó, eu posso passar vários argumentos, tá bom? Então, eu passo assim. Primeira posição, primeiro argumento. Segunda posição, segundo argumento, tá bom? Beleza? Então, eu criei uma thread, passando o cálculo estatístico, e eu vou criar uma outra thread. Que é a thread T2, que é salvar, né? Nem esqueci qual é. Salva dados. Ó, esse parênteses não pode ter. Você passa apenas o nome do método, sem parênteses. Se você colocar parênteses, ele vai executar o método aqui. Você não quer isso, você quer passar apenas o nome do método. E aí os argumentos, aqui é 2, né? No caso, é a thread número 2, tá bom? Aí, ó. Pronto, criei, olha que mais simples. Criei, apontei para a posição, para a função que eu quero executar. T1.start, T2.start. Aí ele vai executar aqueles códigos lá. Vou mandar executar, ó. 1, 2, tá bom? Eu vou continuar executando. 1, 2. Professor, sempre vai ser 1, 2? Não necessariamente, né? Já sabem disso. Pode ser que a thread 2 comece antes da thread 1. Tá? Peraí, deixa eu... Eu posso mudar isso, essa ordem? Pode. Você pode tudo. Você é programador, meu amigo. Você faz o que você quiser no sistema operacional. Porém, peraí que ele está executando aqui. Deixa eu mandar matar aqui essas threads. Por algum motivo ele... O que esses args significam, professor, esses argumentos? Argumentos. Os argumentos da sua função. Os parâmetros que você vai passar. Num thread aqui, ó, o número 1 vai cair em um thread. Ok? Ah, tá. E por que o senhor botou uma vírgula aí depois? É, porque ele é necessário. Ele tem que enxergar como se fosse uma lista. Então, tu tem que colocar... Mesmo que tenha apenas um parâmetro, tu tem que colocar a vírgula para ele entender que isso aqui é uma lista, tá bom? Uhum. Deixa eu ver se matou aqui. Agora aí não seria necessário, nesse caso, colocar os colchetes, como a gente bota em listas? Não. É assim, é desse jeito que você tá vendo aí, tá bom? Dessa forma. Ó, deixa eu executar de novo aqui. Pode ser que apareça 2 em 1, tá certo? Ó, não tá aparecendo
Mas podia ser que aparecesse 2 e 1, tá? Essa ordem aqui também não importa. Por quê? Porque o escalonamento de threads vai acontecer, beleza? O que eu posso fazer a mais aqui? Bom, isso está muito simples, né? Só tá mostrando só o número da thread. Isso não faz nada. Vamos fazer alguma coisa realmente que preste. Eu vou criar uma classe usuário. Class usuário. E aí, essa classe usuário, ela tem como construtor idade. Eu vou dizer que self.idade igual a idade. Tá? Vamos ver que realmente o que eu quero fazer aqui é provar para vocês que esse usuário que eu estou criando agora, ó, esse usuário de idade 20, não é? Ó, esse usuário de idade 20 é o mesmo usuário tanto em um quanto em outro, porque eles enxergam a mesma posição de memória. Então, olha só. Olha o que eu vou fazer. Usuário, né? Agora, os dois métodos vão receber usuário, concorda? Cada um vai receber o valor de usuário. E, ó, eu vou dizer print thread. E olha o que eu vou fazer. Usuário ponto idade mais igual a 1. Tá certo? A thread 1 soma em 1 a idade do usuário. A thread 2 soma em 2 a idade do usuário. E aí eu dou print, tá? Usuário ponto idade. Vou ter que colocar assim, tá? Ó. Thread e o número dela, tá certo? Thread o número dela, thread, vírgula, o número dela. Perceba que o cálculo estatístico faz mais 1. Opa. E o salva dados ele faz mais 2. Duas threads que fazem coisas distintas. Muito parecido, mas só para mostrar para vocês, né? Mas são distintos, tá? Os códigos são distintos. Ok? Tá claro? Duas funções distintas, duas threads uma thread para cada função. Vou mandar dar o start e vamos ver o que acontece. Sim, errei, porque segundo argumento, né? O usuário, né? O U, né? O argumento 1, número do thread, o segundo usuário, não é assim? E, ó, esse usuário é o U aqui, tá? Beleza? Vamos lá, vamos executar. Eita, bora, rapaz, me ajuda aí. Nossa, o senhor não botou não para executar, botou? Botei. Tá lento mesmo. É porque eu tô com 1 milhão de coisas abertas aqui, eu tô com um Node.js aberto em 4 cantos distintos, um banco de dados, 2 servidores Java. Eu tô programando, aí eu não quero parar onde eu fiz, tá fritando tudo mesmo. Olha só a loucura. Olha só a loucura. Olha a ordem que imprimiu. Meio louco, não foi? Mas entendam. Apareceu primeiro thread, depois thread. Por quê? Porque essas threads, o print, quando eu coloco vírgula, é como se eu tivesse feito print thread, depois print num thread, depois print usuário.idade. Então, na prática, o que aconteceu é que quando uma das threads mandou imprimir thread, ela perdeu o processador e outra thread imprimiu. Olha o que aconteceu. Thread, perdeu o processador, aí thread 2, aí depois a thread 1, que essa palavrinha thread veio da thread 1, ele imprimiu 1, então esse thread aqui, esse 1 é dessa primeira thread. Aí depois, ó, o 1 apareceu 21, porque 21? 20 mais 1, 21. Então, com certeza, quem fez o cálculo primeiro foi quem? Foi a thread 1. Depois a thread 2. Por quê? Porque se a thread 2 pegou 21, 21 mais 2, 23. Concordam? Então, primeiro fez a soma a thread 1, depois fez a soma a thread 2. Aí, ó, vou executar de novo. Vamos ver, isso pode mudar. Professor. Oi, vai perguntando, vai falando. Não, até antes de você ligar, você botar para rodar, pode colocar lá nos prints thread 1 e thread 2. Que aí a gente vê a ordem dos threads, quem imprimiu primeiro. Sim, sem o próprio número da thread tá falando, né? No caso, eu acho que esse é seu 2
E o outro seria 1, por exemplo. Isso, eu vou fazer isso só. Lembrando que isso aqui não vai funcionar quando eu criar várias threads da mesma função, não é isso? Mas, beleza, eu vou fazer isso aqui só para ficar didático agora. Então, ó, thread 1, 21, thread 2, 2, 23. Vou continuar executando isso aqui, tá certo? É lento mesmo, tá? Manda executar. Não é lento, está lento. Quero mostrar o código para vocês, tá certo? Eu posso ficar esperando uma thread, pode ficar esperando outra, pode. Inclusive, a thread principal aqui nem está esperando. Eita, danado. Não demora muito não, meu amigo. Deixa eu matar tudo aqui, vai ser mais rápido aqui. Tá fritando mesmo aqui o negócio. O pior é que ainda roda na indexação do Google, aí lasca geral. Espere só um pouquinho, tá, pessoal? Estamos acabando já. Enfim. Bom, olha só. O que é que eu posso fazer para eventualmente... Ó, eu posso fazer... Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um print na thread principal, concorda? Ó, esse print aqui é na thread principal. Thread principal. A thread main. Né? Tem T1, T2 e a thread principal. Eu vou mandar executar. Olha o que vai acontecer. Thread principal imprimiu por último, né? Vou mandar de novo. Essa ordem não precisa ser seguida assim, tá? Por quê? Porque thread 1.start não é independente de thread 2.start. Depois que eu mando startar, agora é escalador de processos. E o print thread aqui tem a própria thread principal. O que acontece? Essa thread principal ela pode, inclusive, ser impresso primeiro o thread principal e depois imprimir o texto das outras threads. Por quê? Porque as threads são independentes, tá certo? Deixa eu matar de novo aqui. Tá bem estranho esse negócio de demorar. Não era para ser assim tão lento assim. Deixa eu mandar executar de novo aí. Aguarda aí que o professor Alex espera, tá? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com essas danadas dessas threads? Vou mandar executar de novo aqui para ver se ele vai. Deixa eu ver o monitor aqui. Tirar o Word. IntelliJ. Não vou poder matar uma thread, não. Bom, executou mais uma vez na ordem bonitinha, mas lembrando, não necessariamente vai executar nessa ordem. Eu queria que mudasse a ordem aqui uma vez. Vocês verem que... Beleza. Me ajuda aí. Imprime na ordem inversa. Vão achar que eu sou mentiroso. Bom, olha só. O que é que eu posso fazer aqui, tá certo? Eu posso pedir, thread principal. Tá? Eu vou até mudar isso aqui. Eu vou mandar primeiro imprimir isso aqui. Naturalmente, se eu peço thread principal aqui, ele vai sempre imprimir aqui primeiro, não é? E aí, eu vou... fazer assim a thread principal e depois thread principal finalizando. E aí, ó, para que esse thread principal finalizando sempre realmente faça esse código quando as outras threads concluírem, tá? Concluírem. Deixa eu tirar até isso aqui, tá certo? Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, só para a gente voltar aqui. Ver se eu crio um pouco de caos aqui na execução das threads. Quanto mais print assim, mais a chance de perder o processador e outra thread executar.
executar de novo. Thread principal, 21, 23. Quero mostrar para vocês que esse thread principal finalizando, sem eu aqui esperar as threads, ela pode imprimir primeiro, tá certo? Mas estou tentando aqui ver se o sistema operacional ajuda. Só quando o senhor colocou lá o parâmetro idade, nos argumentos precisa colocar nada, não? Não entendi. Não, idade não é usuário ponto idade? Usuário ponto idade. O argumento já é usuário. A idade está dentro do usuário, não é? Entendeu? Eu mandei imprimir idade, eu faço usuário ponto idade. Mais uma vez, ele não imprimiu uma ordem. Tá sempre bonitinho aqui, tá certo? Mas saibam que essa ordem não é garantida, porque as threads são independentes. Rapaz, eu fiz vários... Ah, meu Deus do céu, até que fim. Ainda não, né? Mais ou menos. Olha o que ele fez. Thread principal, thread 1, depois thread 2, depois idade, depois idade. Tá vendo que não houve ordem aí, né? Misturou, né? Misturou. Se você executar várias vezes, vai misturar várias vezes. É porque... pronto, perfeito. Ó. Thread principal. Olha o que aconteceu. Thread principal, depois thread 1, idade 21, depois thread 2, depois thread, idade 23, que antes, principal finalizado. Significou que o pai não esperou, né? A thread principal não esperou. Como é que eu espero? T1.join. Então, eu dou um join na thread que eu quero esperar. Então, o pai vai esperar T2.join. Então, com certeza, só vai aparecer agora thread principal finalizando apenas quando T1 e T2 concluírem. Tá claro? Então, com certeza, a partir de agora, não tem outra forma. Agora ele vai sempre colocar finalizando por último. Tá? Sempre. A outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, pronto, já que sempre ficou 21, 23, 21, 23, e se eu mudar a ordem? E se eu mudar a ordem de execução aqui, logo do start? Olha o que vai acontecer. O resultado não vai ser mais 21 e 23. Vocês lembram que thread 1, 21, thread 2, 23. Tu tá acostumado a isso. Olha o que vai acontecer agora. Olha o resultado agora. Se, obviamente, primeiro executar T2 e T1. Se primeiro executar T2 e T1, quais são os números que vão ser impressos? T2 faz 22 e 23. 22 e 23. Que é diferente de 21 e 23, tá certo? Que é diferente, naturalmente. Então perceba que a ordem muda. Isso significa que, como... 22 e 23. Isso significa que acabei de demonstrar que quando você compartilha a mesma posição de memória e duas ou mais threads distintas têm acesso a essa posição de memória, pode acontecer uma coisa chamada condição de corrida, que vocês vão ver mais na frente comigo. Nós vamos ver como tirar isso, como programar para evitar isto. Porém, a ordem das threads pode mudar o resultado do teu programa. E concordo que quando a gente faz programa, a gente espera que seja determinístico, não é? Não importa a ordem das coisas executarem, o resultado tem que ser o mesmo. Só que acabei de mostrar para vocês que se eu executar primeiro uma thread, depois outra, um era o resultado 21 e 22 e 23, e agora o outro agora 22 e 23. Deu resultados distintos. Isso não pode. Como é que eu, com um dado compartilhado entre threads distintas, posso fazer com que só uma entre na área que a gente chama de região crítica, cena de próximos capítulos daqui a um mês, pelo menos, tá? Mas saiba que isso aqui demonstrou isso. Então, perceba, como é que eu faço uma thread? Simples. Eu crio funções distintas e aí mando elas executarem. Tem um ponto start, usando thread em ponto thread. Só isso. Passo os argumentos que eu quero e aí você sabe que elas vão executar em paralelo, tá? No sistema operacional. Dependendo do sistema operacional, obviamente. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Vou colocar esse código exemplo lá também, linkado nessa aula de hoje, tá certo? Para quem quiser dar uma olhadinha. Qualquer dúvida a mais, podem perguntar lá no grupo que a gente continua. Valeu, galera. Boa aula aí, professor Alex. Um abração. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Bom final de semana. Professor, obrigado. Vocês também, valeu. Valeu, Rafael, até mais. Eita, professor, lá na prática, eu queria só tirar uma dúvida, eu acho que ficou bem, já ficou claro. No item 3, quando pede para a gente fazer de novo o 0 e 10, que eu tinha feito a primeira vez, aí eu coloquei um S2, 0 e 10, só que depois quando chega lá na linha 10, é que pede para criar o S2.